O perdão na família. O perdão nunca foi um caminho fácil a ser trilhado, mas ele está continuamente presente em nossas relações. No núcleo familiar, perdoar é algo frequente. A família é uma terra fértil onde brotam com extrema facilidade muitos sentimentos, sensações e percepções. Ela é permeada por pura emoção. Por isso, torna-se um espaço muito vulnerável a frustrações de expectativas e mágoas. A família perfeita, sonhada por muitas pessoas, infelizmente não existe. Existe sim a família que sabe perdoar uns aos outros. O perdão é a chave da cura. A igreja sempre foi um aporte essencial para a reconciliação nos lares, e foi dentro dela que a dona de casa, Kátia, encontrou forças para iniciar um processo de restauração em sua família. Aos 21 anos, ela perdeu a mãe, vítima de um câncer generalizado. Na época, seus pais eram separados e sua relação com o pai já não era muito boa. Passou a ser ainda pior. Antes de falecer, minha mãe pediu que eu falasse com meu pai para que ele voltasse para casa e cuidasse de mim e dos meus irmãos. Eu atendi o pedido dela, mandei o recado, mas meu coração não queria voltar a conviver com meu pai. Ele voltou, mas só ia para casa comer algo e tomar banho. Depois ia dormir no carro em um estacionamento próximo à nossa casa. Recorda Kátia. Naquele tempo, ela começou a frequentar o grupo de oração na igreja próxima de sua residência, e as pregações que ouvia falando de perdão tocavam fundo a sua alma. No mesmo período, Kátia descobriu que o esposo a estava traindo. Eles tinham apenas 1 ano de casados, mas os problemas não pararam por aí. A irmã mais nova estava envolvida com drogas com apenas 13 anos de idade. Foram tempos difíceis, minha vida estava desmoronando e de pernas para o ar, afirma Kátia. Mesmo sem entender o porquê de tantas provações, Kátia encontrou no caminho de vida espiritual a revelação de que tudo mudaria se ela permitisse perdoar quem ela tanto sentia mágoa, o pai. Questionei Deus sobre como perdoar e a mensagem que veio em minha mente foi do palestrante do grupo de oração dizendo para eu olhar para o meu pai com o olhar de Jesus. Foi ali que iniciei um processo de perdão, começando pela oração. Eu passei a rezar pelo meu pai, passei a abençoá-lo. Ele passou a morar na minha casa e está comigo até hoje. Conta Kátia agradecida porque com essa reaproximação conseguiram ajudar também a irmã adolescente a sair do problema das drogas. Nos 6 anos seguintes, a família conviveu bem e com alegria pelos 2 filhos que Kátia teve. Contudo, antes de o segundo filho completar 1 ano, Kátia descobriu uma nova traição do marido. Eu fiquei depressiva por 2 meses, perdi 17 quilos e o que me levantou e sustentou foram as missas e a espiritualidade que eu buscava diariamente. Conta Kátia sobre sua nova batalha por meio da oração. O marido ficou 5 anos com a amante e durante esse tempo, Kátia e os filhos não desistiram de pedir a misericórdia de Deus pela vida dele. Nesse período, meu esposo passou a frequentar o espiritismo e também se envolveu com um grupo criminoso que o levou a traficar armas e drogas. Ainda assim, eu não deixava de rezar pela libertação dele. As orações de Kátia foram atendidas de uma maneira inesperada. O marido, que tinha um filho de um relacionamento da adolescência, foi preso por não pagar a pensão alimentícia. Na cadeia, diz ter visto Nossa Senhora, que mostrou todo o sofrimento que ele havia causado à mulher e aos filhos com suas atitudes. O marido prometeu mudar de vida e, como sinal dessa segunda reconciliação, passou a frequentar a igreja com a família. Kátia lembra que dessa vez as coisas haviam mudado de verdade, porque quando o marido começou a fazer coisas erradas, reconheceu que estava caindo, que estava errando, pediu perdão e ajuda, e desta vez a mudança de vida aconteceu. Ele assumiu trabalhos na paróquia, visitava os doentes e foi de fato uma grande conversão. Em 2015, na esteira de uma grande crise financeira do setor em que atuava, o marido contraiu dívidas com agiotas que ameaçaram a vida dele e da família. Tudo isso levou a uma depressão profunda e ele cometeu suicídio. Ele deixou uma carta relatando como se sentia diante de toda a situação. Mesmo vivendo a dor de perdê-lo, me mantive forte pelos meus filhos. Recorda com emoção.
Minha família passou por grandes tormentas, mas a considero vitoriosa porque o meu casamento foi restaurado pela oração. Meu esposo se arrependeu das traições e dos erros. Infelizmente, teve um final triste, mas mostrou a verdadeira conversão que tinha acontecido na vida dele. Conta Kátia, que conclui desejando que possamos em todos os momentos de nossa vida olhar para a palavra de Deus, para Nossa Senhora, e manter viva nossa fé. Deus nos capacita para o perdão. O carpinteiro José Marques conta que traiu a esposa com outra mulher casada. Quando foi descoberto, a esposa desistiu do casamento, mas continuavam a viver na mesma casa por causa das filhas. Esse momento difícil levou José a frequentar mais a igreja e se arrepender dos erros cometidos. Quis reatar e voltar a conviver em paz com sua esposa e filhas, mas o conflito estava apenas começando. O pecado tinha tirado de mim a graça de viver em família. Então propus para minha esposa que procurássemos a igreja para tentar restaurar o nosso casamento. Ela disse que jamais iria a uma igreja e que se tivesse que ir, a última que iria seria a Igreja Católica, recorda José Marques. O carpinteiro não desistiu de lutar e seguiu com fé. Quanto mais eu me aproximava de Deus, a minha esposa se distanciava de mim. Ela acabou fazendo o que eu tinha feito no início dessa história, se envolveu com outra pessoa. Teve um relacionamento fora do casamento que ocasionou uma gravidez não planejada. Esse foi um dos momentos mais difíceis da vida de José. Assumir o filho de outra pessoa não estava em seus planos. Pedi muito a Deus para que ele me perdoasse e me desse a graça de perdoar. Em um dos momentos de oração, eu senti Deus falar ao meu coração e perguntar se eu estava preparado para perdoar. Eu disse que não estava, mas que esperava que ele me preparasse para isso, destaca José Marques. Com a notícia da gravidez, muitos questionamentos vieram e o que mais incomodava José era entender os propósitos de Deus. Minha esposa quis abortar e me pediu dinheiro para fazer isso. Mesmo com pouco conhecimento da fé, me recusei a ajudar. Pedi a Deus que me capacitasse para cuidar de uma criança que não era minha, e Deus falou ao meu coração: cuide dos meus pequeninos. O que fez o carpinteiro perseverar nessa restauração do seu casamento foi a fé e a confiança de que Deus nos capacita para o perdão. Hoje, José e a esposa frequentam a Igreja Católica, receberam o sacramento do matrimônio e Deus os abençoou com mais uma filha. A família caminha junto na igreja, servindo nos ministérios da catequese e da Eucaristia. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.